Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de compreensão de estrutura lógica. São questões envolvendo as regras de negação de proposição composta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como a Banca Instituto, a OCP, cobra esse assunto nos seus concursos. Questão número 1. Questão da Banca Instituto OCP, prova aplicada aí à Polícia Civil do Estado de Espírito Santo. Olha só o que cobrou a questão número 1. Dada a afirmação, Ezequiel é perito criminal e Osmar é investigador da polícia. Então, estou diante aqui de uma proposição composta, onde eu tenho duas proposições simples ligadas ao conectivo I. Está aqui a minha conjunção. Assinala a alternativa que apresenta a sua negação. Então, nas questões, o comando da questão, ela vai te dar aqui expressamente que se trata de uma questão de negação. O que é que eu tenho que fazer, professor? Você vai observar, inclusive vou deixar aqui no nosso canal um vídeo, um link, né, onde eu vou relatar as propriedades dentro da lógica proposicional, e dentro dessas propriedades a gente comentou sobre a aplicação da lei de De Morgan. Então aqui iremos exatamente fazer várias aplicações diante das questões de concurso tratando da negação do conectivo E. Então, o primeiro passo é você identificar que eu estou trabalhando com o conectivo E, eu vou transformar essa estrutura da língua portuguesa para a linguagem lógica, para você verificar que é simplesmente a aplicação da lei de De Morgan. Negação do E, posso considerar essa proposição inicial, Ezequiel é perito criminal, como sendo P, e Osmar é investigador da polícia, eu posso considerar como sendo outra proposição, a proposição Q. Então, estou diante dessa estrutura. É uma proposição composta ligada ao conectivo E, e eu quero fazer exatamente a sua negação. Quando eu quero fazer a negação de uma proposição, eu coloco sempre o sinalzinho aqui dentro da lógica, que é meu tio. Então, dentro da estrutura lógica, aquilo que já estudamos, vimos que isso daqui é exatamente, logicamente, equivalente a outra proposição. De que forma? A negação do conectivo E, eu quero que vocês levem para a prova e você nunca esqueça. Uma das possibilidades para negar é exatamente a aplicação da lei de De Morgan. E aqui a gente vai chamar De Morgan do nosso querido neném, certo? A negação do E, iremos aplicar a regra do neném. Como é que funciona essa regra do neném? Você vai negar a primeira proposição, você vai negar a segunda proposição e o mais importante, você vai trocar o conectivo E pelo conectivo OU. A conjunção vira a disjunção. Então, isso é a aplicação da lei de De Morgan. Negação de uma proposição ligada ao conectivo E, você nega a primeira parte, você nega a segunda parte e você transforma ou troca o conectivo E pelo conectivo OU. Então, nas alternativas, como é que você vai procurar? Você tem que procurar uma alternativa, a primeira parte tem que estar com a negação, tenho que trocar o conectivo E pelo conectivo OU, e a segunda parte também tem que estar com a negação. Isso daqui é o que você vai procurar nas alternativas. Como é que eu faço, professor? Toda vez que você quer negar o conectivo E, você vai direto nos conectivos, ó, nas alternativas. Você vai observar que tem umas que tem um conectivo E, e onde tem um conectivo E você já elimina. Negação de uma proposição com conectivo E nunca será o conectivo E, só pode ser o conectivo OU. Agora, de que forma? Você tem que procurar as alternativas que tenha exatamente as duas negações, e a gente já viu, esse símbolozinho do tio é para dizer que tem um não. Então, eu tenho que procurar uma alternativa ligada pelo conectivo OU, e nessa alternativa, as duas partes da minha proposição têm a negação. Olha o que acontece aqui na letra D. A letra D, estou verificando que tem um não na primeira parte e tem um não na segunda parte. Bate de forma correta na estrutura do comando da questão? Bate exatamente. Então, negar
que Ezequiel é perito criminal e Osmar é investigador da polícia, você vai dizer Ezequiel não é perito ou Osmar não é investigador. Simplesmente colocar as duas negações nas duas partes das proposições e trocar o conectivo E pelo conectivo OU. Professor, por que a letra B e a letra C está errada? Você vai observar que vai ficar faltando a negação. Na letra B, na primeira parte, tem a negação. Já na segunda parte, ó, faltou a negação. Cadê a negação? Da mesma forma na letra C. Letra C faltou a negação. Ó. Tem que negar o verbo. O verbo aqui, o verbo ser, conjugado no presente, né? Ezequiel é perito, faltou a negação. Cadê o não? Então, por isso que contém erro. E a segunda parte tinha a negação. Quando eu falo negação, a gente vai à procura do não. Então, para essa questão, só teria como resposta correta a alternativa letra D. Mais uma questão referente aí à negação de proposição composta. Olha o que diz a questão número 2. Considere a afirmação: sou médico e perito criminal. Olha o conectivo. O conectivo central dessas duas proposições é exatamente o conectivo E. E o mais importante, você tem que identificar que a questão se trata de uma questão de negação. Assinala a alternativa que apresenta a negação da afirmação. Então, está bem claro aqui, está expresso no comando da questão que a questão é a aplicação das regras de negação. Então, também eu tenho esse formato, onde eu tenho lá, sou médico e perito criminal, é uma proposição composta, onde eu vou chamar de P e vou chamar de Q a segunda parte. Então, eu tenho essa estrutura. P é sou médico, tenho o conectivo E, perito criminal eu chamei da proposição Q. É a aplicação da lei de De Morgan, é a aplicação da lei de De Morgan. Eu quero a negação dessa proposição. Qual vai ser a regra? A regra do neném, tá aqui. Nega a primeira, nega a segunda, troco o E pelo OU. Conjunção vira disjunção. Então isso aqui é logicamente equivalente a que estrutura? Não P ou não Q. Tenho que procurar uma alternativa que tenha esse formato. Negação do conectivo E vira o OU. De que maneira? Nega a primeira, nega a segunda, aplicação da lei de De Morgan. Então eu vou à procura nas alternativas dos conectivos. Na letra A, conectivo OU, conectivo OU, conectivo E, conectivo OU, conectivo E. Você elimina logo aquilo que não faz parte. Ó. Negar o conectivo E não pode ser o E, não pode ser o E. Pode ser o OU, ó. Pode ser a letra D, pode ser a letra B e pode ser a letra A. O que é que você vai procurar agora? Você vai procurar aquela alternativa que tenha as duas negações. Duas negações é os dois não. Na letra A, cadê a negação? Ó? Que tem que negar o verbo. Aqui está faltando a negação. Cadê a negação na segunda parte? Não tem. Na letra B, ó, sou médico. Cadê a negação? Não tem. Tem na segunda parte? Tem na segunda parte. Mas tem que estar nas duas partes da minha proposição composta. Olha na letra D, inclusive que é a resposta correta. Tem a negação no início? Tem. Tem a negação no final? Tem. Pouco importa o que está escrito. Ó, dentro da lógica, quando queremos fazer a negação de uma proposição, a gente tem que aplicar a regra. Qual é a regra que nos garante? É a aplicação da lei de De Morgan. Negação do conectivo E é logicamente a outra proposição, agora ligada ao conectivo OU. De que maneira? Negando as duas proposições. Por isso que, para essa questão, a alternativa correta, letra D. Mais uma questão, questão número 3. Comando da questão já trouxe a negação da proposição composta. Olha o que ele vai te dar. Abel toma café, Walter não toma chá. Olha o conectivo. Esse tipo de questão você tem que ir em busca do conectivo. Nas questões anteriores a gente viu que era ligado ao conectivo E. Agora eu estou trabalhando com o conectivo OU. E muito importante, nas questões anteriores, as duas primeiras questões, eu coloquei duas afirmações. Nessa questão agora a gente vai perceber que uma das proposições vai vir com a negação. O que é que eu tenho que fazer, professor? Você tem que representar através da lógica, simbolizando que essa primeira parte é a proposição inicial, onde eu chamo de P,
E a segunda parte é outra proposição, só que agora ela está com a negação. Vou chamar de não que. Perfeito. Então a estrutura é essa, é P, conectivo ou, negação de que. Eu quero exatamente fazer a negação dessa proposição. E a gente viu nas propriedades ou nas leis de equivalência lógica. Quando eu estou trabalhando tanto com e eu quero fazer a sua negação, isso é uma aplicação da lei de De Morgan. Da mesma forma, quando eu estou trabalhando com conectivo ou, se eu tenho um conectivo ou e eu quero a sua negação, também é a aplicação da lei de De Morgan. Como é que funciona a aplicação da lei de De Morgan? A gente chamou a lei de De Morgan como sendo a regra do neném. Tá aqui. Tanto faz. Quando eu vier o conectivo e, eu negando vira o ou. Quando vier conectivo ou, agora eu transformo no conectivo e. Toda vez que vier negação do ou, obrigatoriamente eu tenho que fazer aqui uma das aplicações da lei de De Morgan. Então isso aqui é logicamente equivalente. Ó. Esse símbolozinho aqui para dizer que é logicamente equivalente. Então eu nego a primeira proposição. Você observa que a primeira parte não tem negação. Quando eu faço a sua negação, a estrutura nas alternativas tem que ter o não, tem que ter a negação. Troco o conectivo ou pelo conectivo e, tá aqui o conectivo e o mais importante aqui, para você não errar na estrutura. Se eu tenho uma proposição simples com a negação, onde eu falei volte, não toma chá, quando eu faço a sua negação, essa negação aqui ela é eliminada. É uma dupla negação. E uma dupla negação dentro da lógica, você vai perceber que ela vira uma afirmação. Tá aqui, ó, uma afirmação. Negar a proposição volte não toma chá é a mesma coisa de dizer que voltem toma chá. É uma afirmação. Então eu tenho que procurar nas alternativas aquela que te dá exatamente a estrutura como a gente viu aqui na aplicação da lei de De Morgan. Como é que vai funcionar? Você vai à procura dos conectivos. Ó. Na letra A tem o conectivo e? Tem. Na letra B, ou. Letra C, e ou e. Localizei os conectivos. Depois que você localizar os conectivos, você vai eliminando aquela alternativa que não pode, que é um absurdo você assinalar ela como sendo a correta. Qual vai ser o absurdo? É você negar o conectivo ou utilizando a negação do ou pelo ou. Não pode isso, isso é um absurdo. Então pode ser conectivo e? Pode ser. Pode ser não, né? Deve ser o conectivo e. Pode ser a letra A? Pode. Pode ser a letra C? Pode. Pode ser a letra E. O que é que você vai observar agora? Qual a estrutura correta? Aquela que a primeira parte tem a negação, tá aqui, e a segunda parte é uma afirmação. Então, na letra A, você vai perceber que eu tenho a negação, tá perfeito. Olha na segunda parte, né, da proposição na letra A, eu tenho a negação. Na estrutura, o correto é sem a negação. Tinha que afirmar. Por isso que a letra A está errada. Na letra C, ó, tem a negação no início? Tem a negação no início. Olha o que aconteceu aqui. Ó. Bate perfeitamente, bate perfeitamente. Então, na letra C, primeira parte não tem a negação. Abel não toma café. Conectivo é o correto. Conectivo E. Volta e toma chá. Volta e toma chá é a negação de volta e não toma chá. Por isso, a banca considerou como resposta correta para essa questão a alternativa letra C. Porque a alternativa letra E está errada. Se você observar, inverteu. Ó. Inverteu aqui aquela parte de negação. Ele negou a segunda. Se você observar, a segunda não é para negar, é para afirmar. E cadê a negação da primeira? Está aqui, ó. Faltou a negação. Por isso que a alternativa E está errada. Então, só teria como resposta correta a alternativa letra C. Mais uma questão. Olha o que disse a questão número 4. A proposição João sobe ou Maria desce. E agora a gente vai trabalhar com um termozinho muito importante em prova de concurso, que ele vai afirmar que é falsa. Aí ele coloca, então, professor, toda vez que vier uma questão no comando da questão envolvendo os conectivos, proposição composta e dizendo lá que é falsa,
você vai destacar e você vai dizer que isso se trata de regra de negação. Quando eu te dou uma proposição falsa e pede lá para assinalar uma alternativa correta ou verdadeira, ou simplesmente como colocou aqui o então, você vai circular essa palavra falsa e você vai mencionar que eu estou trabalhando com regra de negação. Então a dica é essa. Você identificou que o comando da questão está dizendo, olha, essa operação ou essa proposição composta que ele te deu aqui, se está ligando duas proposições simples com conectivo, ou mais de um, a gente vai ver mais adiante que pode acontecer regras de negação de conectivos, né, de proposição composta, com mais de um conectivo. Aqui a gente está fazendo com um conectivo. É uma proposição composta. Então, se vier lá, é falsa, regra de negação. Tem outros termos também que já caiu, tem outros termos também que já caíram em prova de concurso. Então, eu quero que você coloque aí no seu material resumo. Pode vir esse termo? Pode, para indicar que a questão trabalha com negação, mas pode vir esse outro termo. Ó. Coloca aí para vocês também. Pode vir dizendo que essa informação, essa sentença, essa proposição que ele pode dizer, olha, isso é mentira, certo? Pode mencionar que é mentira. Se vem dizendo que é mentira, que é falso ou que não é verdade, pode vir esse termo também, colocar aí no material de vocês, não é verdade, não é verdade. Tudo isso aqui, se vier no comando da questão, você vai observar que se trata de regra de negação, para querer dificultar, mas leve essa dica aí para vocês. Então, se é aplicação de regra de negação de proposição composta, você vai perceber que eu estou diante de uma proposição inicial, onde tem lá João sobe, eu vou chamar aqui de P, é a primeira proposição. Maria desce é a segunda proposição, vou chamar de Q. Todas as duas estão afirmando, então eu já observei que as duas proposições estão afirmando, ligado ao conectivo OU. Qual é a aplicação da regra que eu tenho que fazer para fazer a sua negação? É a aplicação da lei de De Morgan. De Morgan é quem? É nosso querido neném, está aqui. Nega a primeira, nega a segunda e troca o conectivo OU pelo conectivo E. Então, isso aqui, a estrutura da minha disjunção, na questão número 4, a estrutura correta vai ficar negar a primeira parte, trocar o conectivo OU pelo conectivo E, está aqui, conectivo E, e negar a segunda parte. Essa é a estrutura correta que você deve procurar nas alternativas. Então tem que procurar através dos conectivos, você já vai eliminando, vai identificando que eu tenho aqui o conectivo E. Na letra B, ó, eu tenho então, isso aqui é a condicional, é o se então. Na letra C, é o se e somente se, bicondicional. Na letra D, eu tenho um conectivo E e aqui está alguém entre eles só. Se você observar, isso aqui não é negação do conectivo OU. Então, se você verificar no comando da questão, eu só tenho possibilidade na letra A, que é o conectivo E, e na letra D, que é o conectivo E, que é o conectivo correto. Se então aqui ó, você elimina, se somente se você elimina, e entre eles aqui não é regra de aplicação do conectivo OU. Agora, o que é que eu tenho que observar? A alternativa que tem as duas com a negação. Professor, já entendi, já marquei de forma correta a letra A, onde vai nos dizer que João não sobe e Maria não desce. Onde eu dei no comando da questão, a banca trouxe para você a proposição João sobe, negar essa proposição é dizer João não sobe. E o OU, né? O conectivo OU vira o conectivo E, e negar Maria desce, você vai dizer que Maria não desce. É apenas a aplicação das regras dentro da nossa lógica proposicional. Então, para essa questão, só teria como resposta correta a letra A. A alternativa, a letra D, se você observar, aqui está dizendo que João sobe e desce. Cadê a parte de Maria? Cadê a negação? Então, a alternativa, letra D, aqui era um absurdo para você marcar como
resposta correta. Então, só teria como resposta correta letra A. Questão número 5. Olha o que vai dizer aqui a questão número 5. Sabendo que a proposição te deu uma proposição composta. Pedro gosta ou Pedro some. Isso é falso. Professor, já entendi. A banca Instituto AUCP não vai querer me confundir. Então, toda vez que você identificar no comando da questão que te deu uma proposição falsa, você vai destacar e vai dizer que isso se trata de questão envolvendo as regras de negação. Então, eu tenho aqui o conectivo ou, já sei que a estrutura do comando da questão eu faço nesse formato, onde Pedro gosta eu chamo de P e Pedro some eu chamo de Q. Tá aqui as duas. A estrutura é essa, ó. A estrutura que o comando da questão te deu foi essa. E o comando da questão quer que você responda através da negação dessa proposição. Qual é a regra, professor? Já sei. É a aplicação da regra de De Morgan. E De Morgan eu levo para a prova que é meu neném. Então, vou negar a primeira parte, vou negar a segunda parte e vou trocar o conectivo ou pelo conectivo e. Está aqui. Isso daqui é logicamente equivalente à negação da primeira proposição, troco o ou pelo conectivo e nego a segunda parte, nego a proposição final. O correto, vai lá nas alternativas, identifica os conectivos, ó, os conectivos. Todos os conectivos é conectivo E. Então, sua missão, o que é que eu tenho que verificar? Se eu identifiquei aqui todas as alternativas conectivo E, eu tenho que procurar aquela que tem a negação das duas partes. Então, eu tenho que procurar uma alternativa que tenha as duas partes, ó, com negação. Na letra A, faltou negação, está errado. Na letra B, faltou negação, está errado. Na letra C, tem a negação. Perfeito. Pode ser a letra C? Pode. Mas olha lá no final. Pedro some. Cadê a negação? Está errado. Então, tem que ter as duas com a negação. Ó. Primeira, Pedro não gosta, está com a negação. Pedro não some, está com a negação, está com a negação. Pouco importa o que vai vir escrito na língua portuguesa. Você tem que aplicar a regra. Qual é a regra? Nega a primeira, Pedro gosta, eu digo que Pedro não gosta. Nega a segunda, Pedro some, eu digo lá, Pedro não some. E o mais importante, ó, é trocar o conectivo ou pelo conectivo e. Então, para essa questão, só teria como resposta correta a alternativa letra D. Outra questão envolvendo aí a aplicação das regras de negação de proposição composta. Olha o que a banca te pediu, né? Ou te deu para você raciocinar de forma correta. Ele veio dizendo lá, se é falso dizer que André foi e Andressa foi. Certamente. Então é uma questão muito tranquila. Quando você identificar no comando da questão que ela está te dando lá esse termo, é falso, você vai destacar e vai dizer que eu quero aplicar as regras de negação. Você vai em busca do conectivo central é o conectivo e vou transformar aquilo que ele te deu na língua portuguesa para a lógica. Então, a primeira proposição eu vou chamar de P, conectivo e a segunda proposição eu vou chamar de Q. Está aqui. A banca quer que você aplique a regra do neném. Pessoal, eu já sei. A regra do neném é a negação do conectivo E. Está aqui. Negar o conectivo E vira o conectivo OU. Eu vou fazer negação da primeira parte, negação da segunda parte. Isso aqui é logicamente equivalente a não P, neguei a primeira, troquei o E pelo conectivo OU e neguei a segunda. Essa é a estrutura que você tem que procurar no comando da questão. Não perde tempo. Eu já estou identificando que na letra C bate perfeitamente. Eu tenho o conectivo OU, tenho a negação na primeira parte e eu tenho a negação na segunda parte.
É a aplicação da lei de De Morgan? É a aplicação da lei de De Morgan. Então, essa questão número 6, a resposta correta seria a letra C. Todas as demais, ó, se você observar, vai trabalhar aqui com proposições simples. Quando for jogar essa informação dentro da tabela verdade, a única que vai bater quando eu digo que uma proposição ligada ao conectivo E é falso, é porque eu tenho que fazer ou realizar a sua negação. E realizando a sua negação, aquilo que é falso na tabela verdade, ela se torna verdadeira. Por isso que o comando da questão induziu você aí a fazer a aplicação da lei de De Morgan. Então, questão número 6, alternativa letra C. Mais uma questão agora é número 7. Se não é verdade, o professor mudou o termo, por isso que eu disse para vocês, coloca essas 3 informações. Não é verdade, é mentira e é falso. Você vai considerar esse termo no comando da questão como sendo aplicação das regras de negação. Tá aqui, negação. Não é verdade, é falsa ou é mentira, aquilo que ele te der, você vai observar que ele vai trabalhar com as regras de negação de proposição composta. Então, eu estou diante do sistema operacional A é lento, tem o conectivo E, e o sistema operacional B, ó, não é o mais caro. Então, ele pede, então é verdade afirmar. Ele te deu uma proposição que não é verdade, então se não é verdade é falsa. Então, para eu considerar uma informação que é falsa, para verificar se é verdade, eu tenho que aplicar a sua negação. Aquilo que é falso, quando eu faço a sua negação, ela se torna verdade. Então, agora ficou muito fácil. Eu sei que a estrutura da minha proposição é ligada ao conectivo E. Então, isso aqui é uma proposição composta, onde eu tenho que aplicar as regras de negação. E um detalhe, a segunda proposição, ó, ela está te dando aqui com a negação. Como é que fica através da lógica? Eu vou chamar aqui o sistema operacional, vou chamar de A. Posso colocar aqui P, qualquer letra dentro da representação de lógica proposicional. Então, vou chamar essa primeira proposição, onde fala o sistema operacional é lento, eu vou chamar apenas de A. Tem o conectivo central, que é o conectivo E. E a última eu vou chamar de B, só que tem a negação. Então, eu tenho aqui não B. Eu quero negar essa estrutura. Quando eu quero negar essa estrutura, você vai verificar que é a aplicação da lei de De Morgan. Por quê? Porque eu estou negando o conectivo E. E a aplicação da lei de De Morgan, a gente já sabe como é que faz a sua negação. Eu tenho que aplicar a regra do neném. Esse NE é para você negar a primeira. Esse NE é para você negar a segunda. E o mais importante, trocar o conectivo E pelo conectivo OU. Isso é logicamente equivalente. Então, você vai procurar nas alternativas aquela onde vai falar do sistema operacional de A com a negação, tá aqui. Conectivo E transformou no conectivo OU. E o mais importante, aquela informação que te trouxe, né, do sistema operacional B não é o mais caro. Quando eu faço a sua negação, a dupla negação, ela vira uma afirmação. Então, agora eu tenho que procurar nas alternativas aquela que está afirmando. Então, eu tenho que verificar que a primeira parte vai ser com a negação, a segunda parte afirmando, ligadas ao conectivo OU. Então, vamos identificar os conectivos, ó. Quando você identifica os conectivos, fica mais tranquilo. Tá aqui, ó. Na letra A é sim, então. Na letra B também é o sim, então. Na letra C tem o conectivo OU, tem o conectivo E na letra D e tem o conectivo OU aqui na letra E. Então já sai eliminando, ó. Esse tipo de questão é muito fácil porque você vai em busca daquele conectivo que faz referência na aplicação de forma correta. Pode ser a letra C? Pode, ó. Tá aqui o conectivo OU. Pode ser a letra E? Pode. Tá aqui o conectivo OU. O que eu não vou assinalar como resposta correta é sim, então e o conectivo central aqui, que é o conectivo E. Então, agora eu vou à procura do conectivo OU. Identifiquei que é letra C e letra E. O que é que eu tenho que verificar? Que a primeira parte tem que ter a negação, ó. A
primeira parte tem que ter o não. Então aqui eu já identifiquei que o sistema operacional A não é lento, bate. Aqui na letra C eu já elimino porque faltou a negação. E se você observar, a segunda parte está afirmando com o conectivo central. A segunda parte aqui, quando você observa da sistema operacional B, está correto, está perfeito. Realmente tem que estar afirmando, mas na primeira parte faltou a negação, por isso que a letra C está errada. Ficou como resposta correta para essa questão, alternativa letra E. Bate perfeitamente negação da primeira parte, conectivo central, conectivo OU, e eu estou afirmando, ó, sistema operacional B. Aqui o verbo é o verbo ser, sistema operacional B é o mais caro. No comando da questão está informando que não é o mais caro. Por isso que eu tenho que fazer a sua negação e virou uma afirmação. Então, para essa questão, só teria como resposta correta letra E. Mais uma questão. Questão agora de número 8. Olha o que vai dizer a questão número 8. Mesmo formato. Dizer que não é verdade que Carlos tem um gato. A informação é essa. Tem um conectivo E. Carmen não tem um cachorro. Se você observar, praticamente é a mesma questão na questão anterior, onde eu trabalhei com o conectivo E. A banca simplesmente mudou aqui a língua portuguesa, mas a estrutura de fazer a mesma. Não é verdade, te deu uma informação inicial onde eu estou afirmando, conectivo central, conectivo E, depois o comando da questão negou a segunda parte. Foi o que aconteceu aqui, ó. Nesse termo, não é verdade, lá na hora da sua prova, você vai destacar que é a aplicação das regras de negação. Tá aqui, ó. Já sei que é negação. Negação. E é negação de quem, professor? Negação do conectivo E. Se é negação do conectivo E, uma das suas aplicações é exatamente a estrutura do que determina a lei de De Morgan. Então, aonde tem a parte inicial está afirmando, onde diz lá, Carlos tem um gato. Então, Carlos tem um gato, eu chamei aqui, ó, de proposição P. E Carmen não, mais importante, você verificar que tem a negação. Chamei de não que, por isso que ficou essa estrutura, P e não que. Eu quero a negação. Professor, eu já sei, não vou errar uma questãozinha dessa na minha prova. É a aplicação da regra do neném. Nega a primeira, nega a segunda, troca o E pelo OU. Logicamente é equivalente. Tá aqui. Negar a primeira proposição, eu coloco a negação. Negar o conectivo E, eu transformo no OU. E negar uma proposição que já tem a negação, ela vira uma afirmação. Então, a estrutura correta será essa. Você não vai perder tempo. Na questão número 8, você vai observar que a primeira parte tem que ter a negação. Então, você já de forma automática, você vai verificar que tem umas que tem e tem outras que não tem. Tá aqui, ó. Já verifiquei. Vou lá no conectivo central, ó. Vou lá no conectivo central. Conectivo central tá aqui. Conectivo central tá aqui, ó. Destacando todos, né? Tá aqui o se. Aqui eu tenho também o se, somente se. E se você observar, eu tenho que afirmar a segunda parte. Identifiquei que não pode ser da letra E para a letra E, só pode ser o OU. Só pode ser o OU. E a única que vai bater de forma correta é a letra C. Por quê? Neguei a primeira, transformei aqui o E no OU. E a última parte aqui tem que estar afirmando. Bate perfeitamente. Ó. Isso aqui está ok. Onde eu afirmo lá, Carmen tem um cachorro, eu coloco aqui como sendo ok. Carmen não tem um cachorro. Quando eu faço a sua negação, ela vira uma afirmação. Então, para a questão de número 8, só tem como resposta correta a alternativa letra C. Mais uma questão nesse mesmo formato. Olha o que diz. Se não é verdade, professor, eu já sei que é negação. Não precisa colocar mais não. Já sei aqui, não vou colocar e agora a gente vai ganhar tempo. Se não é verdade que A é igual a 3 e B ou C é igual a 7, então é correto afirmar. É uma questão onde eu vou trabalhar negação na aplicação da lei de De Morgan. Tá aqui, conectivo central é o conectivo E, onde está ligando a informação inicial
A é igual a 3 e B ou C é igual a 7. Então, essa estrutura está nesse formato. Ó. Vou chamar onde diz lá A é igual a 3, ó, a primeira parte dessa estrutura. Tenho o conectivo E, depois eu vou dizer que B ou C, está aqui o ou C, isso aqui é igual a 7. Essa é a estrutura que foi dada. Toda vez que vier lá o conectivo E ou o conectivo OU, isso aqui é a aplicação da lei de De Morgan. Está aqui, ó. Aplicação da lei de De Morgan é justamente você aplicar a regra do neném. Está aqui. Nega a primeira parte e nega a segunda parte. Ó. Essa aqui é a segunda parte da estrutura do conectivo E. O E vira o OU. E o mais importante, quando eu quero negar uma proposição que tem o conectivo OU, eu tenho que fazer a negação da primeira parte e da segunda parte. Também a aplicação da lei de De Morgan. Isso aqui é logicamente equivalente de que formato? Negar, onde está informando que A é igual a 3. Isso aqui é um símbolo matemático. Inclusive, eu quero deixar para vocês aqui, ó, os símbolos matemáticos. Vou colocar aqui para vocês os símbolos que a banca já cobrou. Tá aqui os símbolos. E vou fazer a devida negação. Tá aqui os símbolos e eu vou colocar aqui a sua negação. Para você não errar esse tipo de questão envolvendo aí os símbolos dentro da matemática. Então pode vir lá o igual? Pode, como veio aqui. Pode vir o diferente? Pode. Pode vir lá o maior, pode vir lá o menor, pode vir lá o maior ou igual, ou pode vir lá o menor ou igual. Quando eu faço a sua devida negação, você vai perceber que a negação de uma proposição que está ligada à igualdade, quando eu faço a sua negação, isso transforma em diferente, certo? Sinalzinho de diferente, está aqui dentro da matemática. Quando eu estou afirmando através de proposições que alguma coisa é diferente, quando eu faço a sua negação, isso agora passa a ser igual. Igual passa a ser diferente, na sua negação, e diferente passa a ser igual. E o mais importante nesse símbolo de desigualdade, aquilo que é maior, quando eu faço a sua negação, o mais importante, ó, ele muda o sinal, ele passa a ser menor e eu coloco a igualdade. Da mesma forma, se vier o menor, você vai considerar que é maior e eu coloco o sinal de igualdade para informar. Se uma proposição está informando que é menor, eu digo agora na sua negação que é maior ou igual. Se vier lá o maior igual, a sua negação é simplesmente o menor. Inverte o símbolo e remove a igualdade. Aqui é menor ou igual, a sua negação vira apenas o maior. Então leve esse quadrozinho resumo da negação dos símbolos dentro da matemática. Aqui, voltando para a proposição. Então você vai perceber que negar que A é igual a 3, eu considero agora como sendo A é diferente de 3. Ó. A é diferente de 3. Coloquei aqui. Então você tem que procurar aquela informação que vai trabalhar com A diferente de 3. Conectivo central, o E, eu coloco o OU, está aqui. Coloco o conectivo OU. E negar a proposição tem lá B ou C, você agora vai ter que procurar nas alternativas aquela informação que vai estar diante de B e C. Estou negando agora o conectivo. Está aqui o conectivo, onde tinha lá o conectivo E, o conectivo OU, né? Agora eu coloco o conectivo E. E eu coloco o diferente, né? Negar o que é igual, agora ele passa diferente. Vou colocar aqui apertado, para não misturar aqui junto com o símbolo. Ou seja, essa é a estrutura onde eu tenho que procurar para verificar qual vai ser a correta. Os dois símbolos dentro da matemática têm que prevalecer. Ó. A negação do igual, eu tenho que procurar aquilo que vai te dar aqui como sendo diferente. Negação do conectivo E vira o OU e negação do conectivo O vira conectivo E. Então vá à procura. Aquilo que tiver igual eu já elimino. Aqui é igual, já eliminei. Aqui é igual, já eliminei. No restante você vai verificar que eu tenho que trabalhar apenas com diferente. Então se você observar, eliminei a letra A, eliminei a letra C e eliminei a letra E, que vai trabalhar aqui com um sinal de igualdade, tem que ser diferente. Agora vamos em busca do correto conectivo, né? Da aplicação correta dos conectivos. Vou destacar os conectivos
aqui na letra B, onde eu tenho o conectivo OU e o conectivo E, e vou destacar aqui os conectivos na letra D, onde eu tenho o conectivo E e o conectivo E. Qual que bate de forma correta? Exatamente o que traz conectivo OU, onde vai falar A é diferente de 3, ou B e C é diferente de 7. A alternativa correta, se você observar, está aqui na letra B. A é diferente de 3, está aqui. Ou, está aqui conectivo ou. B e C, a banca considerou esse ou como sendo conectivo, então tem que transformar no conectivo E. Negar o conectivo ou, vira no conectivo E. São diferentes de 7, está aqui diferente de 7, então bate. Onde tem igual, eu nego, vira diferente. Onde tem igual, eu nego, vira diferente. Então confirma a alternativa correta para essa questão, letra B. Mais uma questão número 10. Muito cuidado nesse estilo de questão. Já teve aluno me perguntando, professor, essa questão é de equivalência ou de negação? Então olha o que diz. Uma proposição logicamente equivalente. Muito cuidado. Ele pede aqui essa expressão e a gente já estudou aqui questões da Banca Instituto ao CP, aplicando aí as regras de equivalência. É uma questão que vai trabalhar com negação. Uma proposição é logicamente a sua negação quando dentro da tabela verdade os valores lógicos são alterados. Aquilo que eu tenho lá como sendo verdadeira, quando eu faço a sua negação, passa a ser falsa. Por isso que algumas questões vai te trazer esse termo. É logicamente equivalente à negação, porque todos os valores da tabela verdade serão alterados. Aquilo que eu tenho lá como sendo verdadeiro, quando eu faço a sua negação, passa a ser falso. E aquilo que é falso, na proposição, quando eu faço a sua negação, passa a ser verdadeira. Por isso que ele diz que é logicamente equivalente à sua negação. Então eu tenho lá, né? Pedro analisa o ambiente econômico. Está aqui, primeira parte. Tem um conectivo central, conectivo OU. Eu vou falar de Laura. Laura faz aí ou executa os projetos de pesquisas econômicas. Está perguntando uma proposição onde eu vou trabalhar com a aplicação da regra de De Morgan, negação do conectivo OU. Então, trazendo para a lógica proposicional. Comando a questão disse que Pedro analisa um ambiente econômico, vou chamar da primeira proposição, está aqui. Tenho um conectivo OU e eu tenho a segunda proposição, vou chamar de que, onde fala de Laura. Então, o comando da questão pede a aplicação aí da regra de De Morgan, da lei de De Morgan. O que é que eu tenho que fazer, professor? Aplicação da regra do Neném. Nega a primeira, nega a segunda e transforma o conectivo OU no conectivo E. Negando a primeira, negação de P, conectivo OU vira o conectivo E, e negando a segunda, negação de Q. Tenho que procurar uma alternativa que bate exatamente essa estrutura. Não perde tempo, não precisa você ler aquilo que veio na língua portuguesa, precisa só você verificar os conectivos. Você vai à procura dos conectivos. Quando você acha os conectivos, fica mais fácil você analisar de forma correta. Negar uma proposição ligada ao conectivo OU não pode ser o próprio OU. Pode ser o E, pode ser o E. Tá aqui, pode ser a alternativa A, alternativa B e a alternativa D. Se então não tem regra de negação de proposição composta, ligado aqui o conectivo OU para transformar no se então. Então você vai verificar que pode ser a letra A. Então quando eu quero analisar todas as alternativas que tem um conectivo E, eu tenho que verificar se tem negação na primeira e negação na segunda. Na letra A, Pedro analisa, faltou a negação, tinha que negar o verbo. Na segunda parte aqui está ok, né? Realmente eu verifiquei que a segunda parte bate ok, mas na primeira parte está faltando a negação, por isso que a letra A está errada. Na letra B, tem lá a negação? Tem. Pedro não analisa o ambiente. Perfeito. E olha lá, Laura executa. Cadê a negação? Então isso aqui está errado. Só sobrou como resposta correta a alternativa letra D. Pedro não analisa o ambiente econômico e Laura não executa os projetos de pesquisa econômica.
para essa questão, questão de número 10, só tem como resposta correta a alternativa letra D. Mais uma questão agora de número 11 vai dizer o seguinte: considere a proposição composta. Bento e Francisco são amigos, primeira parte da minha proposição composta, onde forma aqui Bento e Francisco são amigos, ou Luciana e Maria são amigas. Assinala a alternativa que apresenta a negação dessa proposição. Então, é uma questão envolvendo também as regras de negação. Já sabemos que eu tenho que destacar o conectivo da proposição composta, aqui é a minha disjunção, conectivo ou, e eu quero exatamente fazer a aplicação da negação dessa proposição composta. Então, eu desconsidero o que está escrito na língua portuguesa. O comando da questão informou na primeira parte que Bento e Francisco são amigos. Eu vou chamar aqui de proposição inicial P. Luciana e Maria são amigas. Vou chamar essa proposição final da proposição Q. Então, a estrutura que o comando da questão te trouxe foi essa. Te deu uma proposição inicial, onde eu chamei de P. Eu tenho lá a disjunção, que é o meu conectivo ou. Tenho outra proposição que eu vou chamar de Q. O comando da questão pede para você fazer a negação. Quando você faz a negação de uma proposição ligada ao conectivo ou, você vai perceber que eu estou diante de uma questão envolvendo a aplicação da lei de De Morgan. E a aplicação da lei de De Morgan, essa estrutura, é logicamente equivalente à negação da primeira parte, à negação da segunda parte, da segunda proposição. Vou substituir ou modificar o conectivo. Se eu tenho o conectivo ou, agora nas alternativas vou em busca do conectivo e. A regra da aplicação da lei de De Morgan a gente determinou aqui, definiu como sendo a regra do nem. Nega a primeira proposição, nega a segunda proposição, pega o conectivo, que é o conectivo ou, e transforma no conectivo e. Vai ficar de que forma? Negação da primeira, negação de P, vai virar não P. Conectivo ou vai virar o conectivo e. Negação da segunda proposição vai virar não que. Ou seja, eu tenho que procurar uma alternativa que esteja ligando a proposição composta com o conectivo e. Então vamos mencionar aqui, eu destacar os conectivos. Na letra A, observa lá que é o conectivo e. Na letra B, eu tenho o conectivo ou, disjunção exclusiva. Inclusive, iremos estudar na nossa próxima aula como realizar a negação da disjunção exclusiva e também do bicondicional. Iremos aprender a regra do mama-neném. É bem tranquilo também, a Banca Instituto OCP já cobrou em sua prova questões envolvendo aí a negação do conectivo ou. Então, no próximo vídeo a gente faz essa análise e dá essas dicas de como acertar as questões de negação tanto da disjunção exclusiva como também do bicondicional. Na letra C, eu tenho o conectivo E, na letra D tenho o conectivo E e na letra E tenho o conectivo ou. Pronto, depois que você faz a análise dos conectivos, você vai observar aquilo que é arbitrário, aquilo que não pode acontecer. Na letra B, a negação do ou, da disjunção, não pode ser a disjunção exclusiva. Então, aqui eu já elimino, nem analiso essa estrutura. Na letra E, também eu tenho aqui a disjunção. Negação do ou não pode ser o ou. Pode ser o E? Pode. Ou deve ser o E. Pode ser a letra A, letra C e letra D. Qual vai ser a alternativa correta? Aquela que vai manter a estrutura com as duas negações. Se você analisar com calma, você vai verificar que vai ter a alternativa que está afirmando tanto a primeira parte como a segunda parte, mas deve ter as duas negações nas duas partes. Então, eu vou lá na letra A. Bento e Francisco são. Cadê a negação? Não tem negação, isso aqui contém erro. Na letra C. Bento e Francisco não são amigos, aqui está ok, está com a negação. E no final, Luciana e Maria não são amigas, está com a negação também.
A resposta correta, professor, é a letra C. Realmente você deveria marcar para essa questão a alternativa letra C. E por que a letra D não está correta? Porque se você observar, faltou a negação, que está afirmando Luciana e Maria são amigas, mas o correto teria que ter a negação. Na parte final, ó, tem a negação, mas precisava das duas partes para estar correta. Então, só teria como resposta correta para essa questão a alternativa letra C. Mais uma questão, questão número 12. Olha o que vai te dar aqui na proposição, né? Na questão número 12. Dada a proposição, se, já comecei agora com conectivo condicional. Eu tenho aqui o se, e se você observar, foi suprimido o então. Isso aqui é uma estrutura do condicional. A banca ela pode fazer isso, por vezes pode suprimir aqui o se, poderia vir nesse formato. Hoje tem jogo do Brasil na Copa, então hoje não terá expediente de trabalho. Poderia vir desse jeito? Poderia. Não é obrigatório o se, então, conectivo condicional, tá as duas partes dentro da proposição composta. Pode vir somente a primeira, como viu aqui, ó, o se, omitindo aqui o então, aqui a vírgula é justamente para separar a segunda parte, aqui é o então, depois da vírgula. Ou poderia vir só o então sem o se, poderia ser suprimido. Então ela te deu uma estrutura de condicional e a gente vai ver se é regra de equivalência, se é regra de negação. Olha o que te deu. Assinala a alternativa que apresenta a negação dessa proposição. Então é uma questão agora envolvendo a negação do conectivo condicional e você vai observar que eu tenho a negação da segunda parte. A proposição simples da segunda parte do então vem com a negação. Qual é a estrutura que o comando da questão te trouxe? Te deu esse formato. Ó. Primeira parte eu vou chamar de proposição P. Segunda parte vou chamar de proposição Q. Só que tem a negação, eu coloco a negação. Essa é a estrutura da questão de número 12. Eu te dei uma informação inicial e agora eu quero aplicar a regra de negação. Então, leve para a sua prova. Essa proposição condicional, ela vai ser logicamente a sua negação, né? Aqui eu estou trabalhando com a negação. Quando eu trabalho com a negação de uma condicional, a regra que você vai levar é a regra do mané. Qual é a regra do mané? Como é que funciona, professor? Me diga aí como é que o que é que eu tenho que fazer. A regra do mané, você vai levar essa proposição inicial, o MA, é justamente para você manter. O MA é para manter a estrutura inicial. Colocando aqui, ó, eu vou manter tudo aquilo que vier escrito do se até o então, que é a primeira parte, é a minha primeira proposição simples. Não vou mexer. Quem é, professor? Onde é que eu identifico? Você vai identificar no comando da questão que a primeira parte é: hoje tem jogo do Brasil na Copa. Essa proposição inicial não vou mexer. Nas alternativas você tem que procurar do mesmo jeito. As alternativas vai te dar aqui o não, colocando com a negação, mas é para manter, não é para mexer. Perfeito, professor. E depois, o que é que eu tenho que fazer com esse NE? Esse NE a gente já sabe, através da regra do Neném, o NE significa negar. Então, eu tenho que negar a segunda proposição. E quem é a segunda proposição? A segunda proposição vai ser justamente a parte final depois do então, onde tem lá hoje não terá expediente de trabalho. Então eu tenho que negar essa proposição. E o mais importante, para você não errar, é o conectivo. O conectivo que faz a regra de negação do condicional é a minha conjunção. É o conectivo E, que vai ligar as minhas duas proposições iniciais. A proposição inicial e a proposição final é justamente o conectivo E. Então a estrutura vai ficar nesse formato. Primeira proposição eu não mexo, vou manter, não mexer, tá aqui. Do jeito que tiver escrito lá, eu vou procurar uma alternativa no mesmo formato. O conectivo central entre elas é o conectivo E e eu vou negar apenas a segunda parte. Quando eu nego a segunda parte, a proposição inicial veio com negação. Se veio com negação, agora quando eu faço a negação de uma proposição que já tem um não, ela vira uma afirmação. É a dupla negação.
A dupla negação na lógica, ela vira uma afirmação. Ou seja, eu tenho que procurar uma alternativa que está afirmando as duas proposições ligadas aqui ao conectivo e. Vamos nas alternativas, vamos procurar os conectivos. Na letra A, na letra B, já identifiquei aqui que está trabalhando com se então. Na letra C, eu tenho um conectivo OU. Na letra D, eu tenho um conectivo E. E na letra E, eu tenho um conectivo E. Você vai perceber, diante das questões, a partir do momento que você começa a exercitar, começa a praticar, isso se torna rápido. O se então, ó, não faz regra com o próprio se então, isso aqui é regra de equivalência. A gente já aprendeu aqui no nosso canal que de se então para se então, a regra que eu utilizo é a contrapositiva, onde eu tenho que inverter e negar minhas proposições. Quando estou trabalhando com negação do se então, só pode ser o conectivo e. Tá aqui na letra C o conectivo OU. Então pode acontecer de ser a alternativa letra D? Pode. Pode acontecer de ser a alternativa letra E? Pode. Agora eu tenho que verificar qual das duas estruturas, na letra D e na letra E, vai manter exatamente afirmando a primeira proposição e também afirmando a segunda proposição. Vamos lá. Na letra D já vejo que tem um não, já tem aqui a negação, já eliminei. Só sobrou como resposta correta, eliminando a gemás alternativa, resposta correta é a letra E. Hoje tem jogo do Brasil na Copa, afirmei ou aquilo que estava escrito no início da minha proposição, no comando da questão. Hoje tem jogo do Brasil na Copa, está perfeito, está correto. E no final fiz a negação apenas da última parte. Hoje terá expediente de trabalho. E o importante, troco o sim então aqui pelo E. Aqui eu já posso até fazer uma pergunta para vocês. Raciocínio lógico, regras de negação, para você é difícil? Comenta aí, coloca aí nos comentários do vídeo. Raciocínio lógico é bem tranquilo, bem de boa. Então, para a questão número 12, resposta correta, alternativa letra E. Mais uma questão número 13. Olha só o que a Banca Instituto ao CP cobrou. Vai trabalhar também com essa ideia de regra de negação. Sabendo que é implicação. Se é implicação, estou trabalhando com o conectivo condicional. Da mesma forma, a banca suprimiu então. Ó, se a canoa não virar, então eu chego lá, né? Então, chego lá. Tá aqui essa estrutura. Se então, primeira parte, canoa não virá. Atenção, primeira parte da proposição está composta aqui com o não. E na segunda parte, eu chego lá, está afirmando. Eu quero que você destaque, professor, da mesma forma que fizemos com a aplicação da lei de De Morgan, aqui veio também falando de falsa. Ele te dá uma proposição falsa e ele vai pedir exatamente uma conclusão, que ele diz assim, então, como é que eu vou saber que a questão é a aplicação de regra de negação? Você vai perceber que ele te deu uma proposição inicial, essa proposição é falsa. Para eu assinalar a resposta correta, você vai verificar que para estar verdadeira eu tenho que negar essa estrutura. E para negar essa estrutura eu utilizo a regra do mané. Para uma condicional ser falsa, você vai perceber o seguinte, dentro da tabela verdade, para essa condicional ser falsa, você vai perceber que a primeira parte é verdadeira e que a segunda parte é falsa. Uma condicional só será falsa na tabela verdade nessa estrutura. Quando eu quero afirmar ou fazer a negação dessa proposição para virar verdadeira, eu utilizo a tabela do E. O conectivo E só será verdade quando a primeira for verdade e quando a segunda for verdade. Para ser verdade, eu tenho que manter essa estrutura. Por isso, aplicamos a regra do mané. Mantenho a proposição inicial, tá aqui a primeira parte, eu vou manter, eu não mexo, e faço a negação da última parte. Ó. Negar a proposição que é falso, vira verdadeira. Por isso que aqui vai ficar negando. Essa estrutura mané é justamente para eu substituir o condicional no conectivo E, mantenho a primeira porque já é verdadeira e nego a segunda, para isso se tornar verdadeira. Por isso que a regra que mantemos aqui para negar o condicional, ou se ela é falsa,
Para se tornar verdadeira, a gente mantém essa estrutura. Mantém a primeira, nega a segunda e troca o sim então pelo conectivo e. Perfeito, professor, entendi. Então, o comando da questão te deu esse formato de questão. Primeira parte da proposição composta, eu tenho a negação da proposição P. Vou chamar essa estrutura, a canoa não virá de não P, porque eu tenho a negação. E a última parte eu chamo da proposição Q. Perfeito. É uma estrutura de condicional e eu quero agora fazer a negação dessa proposição. Para negar o conectivo sim, então, isso daqui é logicamente equivalente ao conectivo e. Tá aqui. Mantém a estrutura inicial, a primeira parte, troca o sim então pelo conectivo e nego apenas a proposição final. Como é que vai ficar dentro da lógica? Manter é não mexer, ou seja, a sua proposição inicial tem que ser mantida, não mexo. Conectivo nas alternativas será o conectivo e vou negar uma proposição que está afirmando. Negar uma proposição que está afirmando é simplesmente você colocar a negação. Tá aqui. Essa é a estrutura da questão número 13. Essa é a estrutura da questão número 13. Agora eu tenho que ir em busca dos conectivos. Ó. Se você observar o conectivo na letra B, aqui está apenas com a vírgula. Na letra A não tem conectivo. Na letra C eu tenho conectivo, ó, eu tenho conectivo. E na letra E eu tenho um C então, tá aqui. Resposta correta para essa questão, você tem que manter a estrutura. Aquela que está com conectivo E. As duas partes tem que estar com a negação, tem que estar com não. Qual das duas, letra C e letra D, contém a negação? Exatamente na letra D. Tanto na primeira parte, a canoa não virou, manteve aqui a estrutura inicial e colocou apenas a negação no final. Se eu fizer isso na tabela verdade, aquilo que era falso, a proposição que é falsa no condicional, agora vai virar verdadeira. Foi o que a gente provou aqui. Para se tornar verdadeira, a gente mantém a estrutura inicial, a canoa não virou, tá aqui, a canoa não vai virar. E eu tenho um conectivo ligando entre eles agora, substituindo o sim então pelo conectivo e eu faço a negação apenas da última parte, que é justamente a única possibilidade de o conectivo e ser verdade, quando as duas partes for verdadeira. Proposição inicial verdadeira, segunda proposição, proposição final também verdadeira, conectivo e ligando essas duas proposições, isso daqui dá resultado final ou valor lógico verdadeiro. Mais uma questão, questão de número 14. Olha o que vai dizer agora na questão número 14. Também nessa mesma visão de negação do conectivo condicional. Já falou, considerando falsa a seguinte afirmação. Essa afirmação é uma condicional, tá aqui o sim então. Primeira parte está falando de Rodrigo, Rodrigo é presidente da empresa. E a segunda parte está falando de Vinícius, Vinícius é responsável pelo departamento financeiro da mesma. A afirmação necessariamente verdadeira foi o que a gente fez com a questão anterior. É uma questão que eu quero mudar o valor lógico de falsa através do condicional para chegar a uma proposição verdadeira. Isso acontece analisando a tabela verdade. Então a estrutura do comando da questão te deu nesse formato. Te deu uma condicional, vou chamar aqui a primeira proposição, vou chamar de R, para a gente identificar que é Rodrigo. Poderia ser P, poderia ser qualquer outra letra. E a segunda parte eu vou chamar de V, que é de Vinícius, para a gente identificar qual vai ser a verdadeira. Então te deu esse formato, R, setinha representando o condicional com V, tá aqui esse formato. E se você observar, todas as duas proposições elas estão afirmando, por isso que eu não coloco a negação. Quando ela te dá essa informação e diz que é falso, eu trabalho com a regra de negação. Então, quando eu faço essa análise, eu trabalho com a negação. Aí você vai perceber o seguinte, a negação no condicional a gente aprendeu, é manter a primeira e negar a segunda. Isso daqui vai ser logicamente equivalente a uma proposição unida agora com conectivo e. Então, nas alternativas você ia perceber ou ia ter que procurar esse formato. Ó.
R, conectivo E negação da proposição de Vinícius. Tá aqui a negação de Vinícius. Aí você vai lá nos conectivos. Vou destacar aqui os conectivos. Ó. Vou destacar que na letra A é o conectivo E. Na letra B é o conectivo OU. Na letra C é apenas uma proposição simples. Na letra D também é uma proposição simples. Na letra E eu tenho um conectivo E. Aí você vai nas duas que tem um conectivo E. Isso é muito importante. Ó. Trouxe essa questão justamente para a gente pensar como é que pode acontecer dessa proposição condicional ser falsa. Então, na letra A, que é o conectivo correto, tá aqui, tenho que afirmar Rodrigo. Rodrigo é presidente da empresa, tá perfeito. E eu tenho que negar a proposição de Vinícius. Tá aqui, ó, Vinícius tá errado porque o correto era com a negação. Afirmar Vinícius é responsável pelo departamento financeiro, isso contém um erro. O correto seria Vinícius não é o responsável pelo departamento financeiro. Então, na letra A está errada. E na letra E, você vai perceber que na letra E já estou com a negação. Ó. Rodrigo não é presidente da empresa. O correto é afirmar, dizer que Rodrigo é presidente da empresa. É não mexer, é manter a estrutura inicial. A parte final está correta. A parte final está correta. Professor, o senhor ensinou que eu tenho que aplicar a regra do mané. Quando o comando da questão te trazer ali expressamente a negação do condicional, a sua estrutura é essa. Mas tenham cuidado, porque tem questão da Banca Instituto ao CP, como a gente está vendo, que ela vai te dar uma condicional e ela afirma que essa estrutura é falsa. Então é a aplicação da tabela verdade. Como é que o senhor vai fazer, professor, para responder? Você vai verificar na estrutura da questão, ele te deu esse formato, R de Rodrigo, é o se então e afirmou aqui a parte de Vinícius. Lembra lá, essa condicional ela só terá valor falso de que maneira? Essa aqui você vai perceber que quando eu estou trabalhando na tabela verdade com condicional, só existe uma possibilidade da falso. É quando a primeira é verdadeira e quando a segunda parte é falso. Essa é a estrutura do condicional. Ó. Essa informação que eu falo lá de Rodrigo é verdadeira e essa informação que eu estou falando de Vinícius, isso é falso. A de Vinícius tem como ficar verdadeira? Tem como ficar verdadeira. É só você negar. Negar a proposição que é falso, você coloca só a negação. A segunda parte que fala de Vinícius, ela vai se tornar verdadeira quando vier ligado com a negação. Então vamos analisar onde tiver lá Rodrigo é presidente da empresa, isso é verdade. Tem essa informação nas alternativas, tem exatamente essa informação na alternativa letra C. Rodrigo é presidente da empresa. Pegou apenas a primeira parte da proposição condicional. Isso é verdade? Isso é verdade. Rodrigo é presidente da empresa. Então a resposta correta para essa questão seria a alternativa letra C. Na letra D vai falar de Vinícius, é o responsável pelo departamento financeiro. Quando eu faço a afirmação de Vinícius, isso é falso. O comando da questão quer uma que seja verdadeira. Por isso que a letra D está errada. O correto era, para ser verdade, a informação que fala de Vinícius, era dizer que Vinícius não é o responsável pelo departamento financeiro. Então aqui, como está afirmando, ó, tem valor lógico falso. Perfeito. As outras alternativas, você perceber que eu tenho que analisar na tabela verdade. Aquela informação que fala de Rodrigo, ela é verdadeira. Rodrigo é presidente da empresa, analisamos se é verdade. Vinícius é responsável pelo departamento financeiro, isso é falso. Porque se afirmar Vinícius, isso vai ser falso. Lembra lá da tabela do E. O E só será verdade quando as duas partes for verdadeira. Aqui eu tenho uma verdade e eu tenho uma falsa. Por isso que vai ter valor lógico falso. Perfeito. Na letra B, conectivo central é o conectivo OU. Primeira parte está falando lá de Rodrigo. Ó. Rodrigo não é presidente da empresa. Rodrigo ser presidente da empresa, isso é verdade. E se eu negar, professor? Quando eu nego uma proposição, altera o valor lógico. Eu afirmar Rodrigo é presidente da empresa, isso é verdadeiro. Quando eu faço a negação, isso agora vai ter valor lógico falso. Então, por isso que
Rodrigo não é presidente da empresa, isso é falso. A informação de Vinícius. Vinícius é responsável pelo departamento financeiro. Isso aqui também é falso. Afirmei a proposição que fala de Vinícius. Aqui, quando eu tenho o conectivo ou ligando com duas proposições F, falso ou falso, na tabela verdade isso daqui é falso. Perfeito. Só sobrou agora a alternativa letra E. Alternativa letra E, fazendo aqui ó, no finalzinho, eu tenho um conectivo central, é o conectivo E. Primeira parte da letra E, estou negando a informação de Rodrigo. Rodrigo não é presidente da empresa, isso tem valor lógico falso. E na última parte você vai perceber, Vinícius não é responsável pelo departamento financeiro. A negação de Vinícius é que é verdadeiro. A gente sabe que o conectivo E só será verdade quando as duas partes for verdadeira. Aqui tem falso, por isso que o resultado vai ser falso. Qual vai ter valor lógico apenas verdadeiro? Apenas verdadeiro, a gente verificou e analisou. Para essa questão, só teria como resposta correta a alternativa letra C. Mais uma questão, última questão envolvendo aí as regras de negação de proposição composta. Questão do Instituto AOCP, prova aplicada à Polícia Civil do Estado de Espírito Santo, ano 2019. Olha o que cobrou aí a questão de número 15. Assinala a alternativa que apresenta a negação. Estou trabalhando aqui com as regras de negação e te deu uma condicional. A estrutura do condicional é essa aqui. Se o DNA encontrado for compatível e, aqui eu tenho outro conectivo, se as digitais forem as mesmas, suprimiu novamente. Ou então, ó, o crime estará solucionado. Então a banca gosta de fazer isso, te dá uma condicional e suprimir a segunda parte, coloca uma vírgula, mas aqui você vai perceber que é o então, é o condicional, é o sim então, e eu tenho que fazer a negação dessa proposição. Professor, qual vai ser a dica aqui para acertar a negação de questões envolvendo o condicional? Sim, então, é a regra do mané? É a regra do mané. Então, leve para a sua prova. Se vier cobrando questão de negação de proposição, existe duas possibilidades. A regra da aplicação da lei de Morgan, que é a negação do E para virar no OU, e a negação do OU para virar no E. Isso aí é a regra do neném. Nega as duas proposições, substitui o E pelo OU ou o OU pelo E. Se vier o condicional, o se então, ela automaticamente vai transformar no conectivo E. Conectivo E, eu viro uma conjunção. Se então para o E, regra do mané. Da mesma forma do E para o se então. Se o comando da questão te der o E, você vai perceber que eu posso utilizar também a regra do mané. O E pode virar no se então. Aquilo que é falso no conectivo E, quando eu vou transformar no conectivo se então, só existe essa possibilidade. Manter a estrutura inicial e negar a segunda parte. Perfeito. A gente viu isso aí lá na aula referente à tabela verdade e a operação com os conectivos. Perfeito. Então vamos analisar essa questão. É uma questão onde ela te deu uma estrutura condicional, tá aqui, te deu essa estrutura, se então, é uma setinha. Eu vou chamar essa parte inicial onde fala do DNA foi encontrado, for compatível, ó, essa parte até compatível. Você vai perceber que eu vou chamar de proposição P. Vou chamar aqui de proposição P. Eu tenho o conectivo ligando essa estrutura antes do então, ó, isso é muito importante. Conectivo inicial aqui, na parte inicial, o conectivo E está na parte entre o se e o então, por isso que eu coloquei aqui. Se as digitais forem as mesmas, ó, as digitais forem as mesmas, eu vou chamar de outra proposição, eu vou chamar de proposição que, tá aqui. P e Q. E a última parte, o crime estará solucionado. Aqui eu vou chamar de outra proposição. E agora essa proposição é chamada de proposição R. Depois do então, na parte final da condicional, eu vou chamar de R. Perfeito. A banca pediu para você negar essa estrutura. Tá aqui, ó. Vou negar essa estrutura.
condicional. O conectivo central aqui que está unindo a proposição inicial é justamente condicional. E a gente viu, ó, você mantém a primeira parte, mesmo sendo uma proposição composta, eu não vou mexer, é manter a primeira parte e vou negar apenas a segunda parte. Nega a segunda. Troco-se então por qual conectivo? Professor, eu já sei, conectivo E. Perfeito. E agora como é que vai ficar? Manter a primeira. Manter a primeira é não mexer. É P, I, Q, coloquei aqui. Troca o sim, então, pelo conectivo E, também coloquei aqui. E nega apenas a segunda proposição, que é R. Para negar R, vai virar lá não R. Essa é a estrutura. Qualquer informação da língua portuguesa que vier nesse formato, você tem que manter a estrutura. Qual é a estrutura? Tem que ter dois conectivos E, tenho que afirmar a primeira proposição, afirmar a segunda e apenas negar a terceira. Vamos procurar os conectivos. Fica fácil. Ó. Quando você encontra os conectivos, fica fácil. Na letra A tem um conectivo E, tem um conectivo E. Tem a negação? Tem a negação. Ó. Na letra B, eu tenho um conectivo E e aqui tem um O. Então já vou eliminar aqui a alternativa letra B. Tá aqui a letra B. Já eliminei porque tem que ser dois conectivos E. Aqui eu vou trabalhar também com a ideia do conectivo na letra C. Se você observar, eu já eliminava porque eu estou negando o DNA. Não preciso nem analisar a parte final, porque as duas iniciais, as duas proposições iniciais, tem que estar afirmando. Aqui eu já coloquei que tem negação. Se tem negação, já está eliminado. Da mesma forma aqui, ó, a mesma forma na letra D. Letra D, e se você observar na letra D e na letra E, eu estou trabalhando com condicional. Não perde tempo. Você já eliminou porque é o conectivo, eliminou porque está negando, não perde tempo. Vai lá naquela alternativa que você está observando que está batendo a estrutura correta. Afirmou o DNA encontrado é compatível, afirmou. Afirmou digitais são as mesmas, afirmou. Negou a última parte, negou. A última parte tinha que estar com a negação. Realmente está aqui o não. O crime não foi solucionado. Bate com a estrutura através da aplicação da regra de negação do condicional. Realmente bate. Então, para essa questão, só teria como resposta correta a alternativa letra A. Perfeito, perfeito, perfeito. Com isso, concluímos essa aula aplicando as regras de negação de proposição composta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. E se essa aula te ajudou, vem te ajudando de alguma forma a compreender o conteúdo de raciocínio lógico e matemática, curte e deixa seu comentário. Bons estudos e até o próximo vídeo.